E eu acho que fica um pouco desse desespero, talvez por parte de algumas pessoas, do tipo, corremos risco de ficar de fora de uma Copa do Mundo, caso o trabalho não evolua, né? E eu queria o sentimento de quem acompanha a seleção brasileira, de quem conversa também com quem está ali nos bastidores da seleção, se é um momento de desespero, se dá para a gente colocar de uma outra palavra, de repente um momento de ter cautela, de ter paciência, né? Em cima do que o Dorival falou, eu senti muito que é uma frase de, pô, deixa eu trabalhar aqui, deixa eu continuar, que eu acho que sem pressão vai rolar melhor ainda. Queria te ouvir, Monique, porque assim, é um resultado que tem um impacto grande. Bom dia. Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no De Placa. Eu acho que desespero, olhando internamente, né, olhando para o ambiente da seleção, não me parece que essa seja a palavra ainda, né? Até pelo que o Ricardinho falou ali, dessa vez é um formato de eliminatórias diferente, então, se fosse o formato antigo, acho que a palavra desespero caberia perfeitamente no ambiente. Mas eu não vejo desespero, mas vejo uma frustração muito grande e vejo os atletas de uma forma assim que eles entendem que eles não estão conseguindo entregar e que eles entendem que não estão conseguindo colocar em prática aquilo que é passado ou aquilo que eles trabalham e que há um momento de muita frustração e também de energia meio baixa, sabe? De falta de confiança, não só na seleção coletivamente falando, como grupo, para ir lá e conseguir o resultado, mas também é um momento de falta de confiança individualmente falando de algumas peças. E o Vini falou com os detentores ontem na saída de campo, deu entrevista para a TV Globo e ele, ali na zona mista, né, depois do jogo, ele fala muito sobre isso, fala que falta confiança, que ele entende que precisa fazer os gols, que precisa entregar mais. Então, eu acho que é um momento de muita cobrança externa e interna, de muita pressão externa e interna. A comissão técnica tem consciência de que há uma pressão muito grande interna também pelos resultados e que não há garantia que o Dorival vá até a Copa de 2026 a qualquer custo. Assim, esse fim de ano é um fim de ano definitivo e é difícil a gente falar ou prever que possa acontecer uma mudança agora, pelo que eu falei até ontem no Arquibancada. A próxima convocação, se eles não saírem do protocolo de data que normalmente a CBF faz, ela será feita na sexta-feira, dia 20 de setembro. Ou seja, daqui a 9 dias. Então, o Brasil vai para uma data FIFA próxima de outubro, jogando contra Chile e Peru. E muita gente não gosta que a gente fale essa palavra, mas são 2 jogos que o Brasil tem obrigação de ganhar, porque são as 2 piores seleções dessas eliminatórias. Então, eu acho que essa data FIFA de outubro será definitiva, embora o espaço entre outubro e novembro seja exatamente esse mesmo período de tempo. Então, assim, eu não sei, eu acho que se o Brasil tropeçar contra Chile e Peru vai ficar impraticável, mas eu imagino que esse cenário de fim de ano dessas últimas 3 datas, né, setembro, outubro e novembro, é que vão digitar o rumo e o futuro da seleção brasileira. Só que é isso, apesar de ter ali uma classificação com mais seleções, se o Brasil tropeça contra as 2 seleções que estão ali sendo saco de pancada, lanterna e vice-lanterna, eu acho que vai ficar insustentável para novembro, mas eu vejo um recorte mais de trabalho ainda e de paciência internamente nesse fim de ano, e aí depois de novembro, sim, aí só tem data FIFA em março do ano que vem, e as coisas podem mudar se caminharem para isso. Mas a sensação, assim, é de energia totalmente baixa internamente, no sentido de o time não consegue entregar o que o Dorival pede, os jogadores entendem que as coisas não estão fluindo. Ontem o Dorival falou, por exemplo, que ele reconhece, e o Jorge vai lembrar, né, Jorge? A gente falou na transmissão, talvez esse primeiro tempo aqui seja pior do que o segundo contra o Paraguai. E o Dorival falou na coletiva que foi o pior tempo da seleção brasileira sob o comando dele nesses 10 jogos, que depois que o Brasil sofre o gol, os jogadores não conseguem fazer absolutamente mais nada do que estava combinado, o Brasil se perde ali no jogo, embora ele não tenha colocado a culpa em ninguém, ele assumiu a responsabilidade, disse que a culpa é dele, mas que tudo desandou depois que o Brasil acaba sofrendo aquele gol. Na minha opinião, o Brasil já estava mal antes do gol, tinha, tudo bem, o controle ali do jogo por ter a posse de bola, mas já estava mal, e acabou resultando nessa partida depois do 1-0. Em posse de bola, porque eu sempre trago aqui o exemplo de Alemanha 7, Brasil 1. O Brasil teve mais a bola.
Sabe qual foi a posse de bola da seleção brasileira ontem? Fala pra mim. 71% de posse de bola. 71%. Isso não resolveu absolutamente nada. No primeiro tempo, Sim. como Quando disse a a gente Monique... estava falando dessa situação aí de pior primeiro tempo, ontem, se eu não me engano, o Brasil estava com 81 ou 82% de posse de bola. Terminou o primeiro tempo com 75% de posse de bola. Quer dizer, isso não resolve nada. O que vale é a finalização, como fez a Gomes, o rapaz fez o gol? Isso. Fez o Gomes lá, que a Gil tem razão. Ele sambou na cara da defesa brasileira, foi pro lado, foi pro outro, ainda chutou de 3 dedos. Nessa aí não tinha o que o bracinho fazia, essa não dá pra ele pegar. Essa foi na trave e entrou. Essa não tinha. Diferente da Copa. Da Copa dava pra pegar, essa aí não dava. Essa aí não dava. Assim, o Brasil não tem nada, gente. Então, mas... O Brasil não tem nada. E quando o Caetano, né? Rodrigo Caetano? Esse rapaz aí, ele participou do último lance com a gente aqui, e na oportunidade, a Monique entrevistou ele. Foi a Monique? Isso. Eu perguntei pra ele, depois da Copa América, se tiver sucesso, dá pra bancar o Dorival? Vai precisar do resultado, vai depender dos resultados. Os resultados não chegaram. A questão que eu sempre levanto quando a gente fala de demissão de técnico é: quem é o nome pra vir depois? Eu não sei, Gil, eles têm que se virar, não é problema meu, é problema deles. Eles têm que isso é uma se virar. questão muito delicada. É só ver o que a gente passou com o Ancelotti. A gente virou chacota, entendeu? Então, assim, não adianta agora querer levantar a bola de falar: depois do Dorival vai vir o Klopp, o Jorge Jesus, Gente, isso aí o sonho é lindo, né? Mas na realidade é completamente diferente. Mas, Monique, eles têm que ter argumento para trazer um treinador desse tamanho. Eu concordo com você, mas eu só tô dizendo que na realidade é muito difícil. É o que a Gil falou, assim, tem que se pensar em que caminho vai seguir, porque o tempo está correndo. É um espaço entre uma Copa e outra menor, porque tivemos uma Copa no fim do ano e vamos ter outra no meio do ano. Já perdemos o ano de 2023 inteiro. E aí, se a gente joga fora esse ano de 2024 do trabalho do Dorival, o próximo técnico vai ter o quê? 1 ano e meio para trabalhar? E, né? Quem vai ser esse técnico? Eu tenho um amigo, eu não concordo com ele, chama Oswaldinho, ele joga raquetinha comigo. Ele tem, de verdade, desde o ano passado... É o Oswaldinho da Cuíca, não, né? Não é da Cuíca, não. É meu amigo Oswaldinho. É o Oswaldinho da raquetinha. Da raquetinha, boa. Tá. Desde o ano passado ele fala o seguinte: vai rodar, e o Tite vai voltar. Eu falo, você tá louco, irmão? Não tem a mínima possibilidade, Como a Monique conhece muito de CBF, de Seleção Brasileira, eu vou perguntar a Monique. Você tá com saudade dele? Não. Ô, Monique, tem alguma possibilidade de Adenor Bach voltar à Seleção Brasileira se a coisa desandar, se o Dorival for demitido, aí tentar o Clopão não vem, aí Jorge Jesus não vem, aí Abel não aceita? Tem alguma possibilidade? Então, vou trazer os cenários aqui. Eu não duvido que a CBF cogite trazer o Tite de volta. Por quê? Porque lá no fim do ano, vocês vão lembrar, quando a gente conversou com o Edinaldo lá no Catar em 2022, ele disse que por ele o Tite não sairia. Mas o Tite já tinha deixado claro que ao fim da Copa de 2022, independentemente do resultado, ele iria embora. Isso ele falou antes. Então, mas vocês vão lembrar que o Edinaldo conversou com o VSR lá no Catar e ele fala que por ele o Tite seguiria, mas que ele entendia que o Tite gostaria de ir embora. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos uma eleição no fim de ano no Flamengo, que está pegando fogo nos bastidores. Não é garantia que a situação vai se reeleger. Então, não sabemos qual vai ser o futuro do Tite no Flamengo. Até quando é o contrato do Tite? Até o final do ano. Tá. Não dá pra sonhar com o Guardiola, não? Olha. Podia, né? E além disso, tem o lado do Tite. Esse eu acho que seria o mais difícil, mas... Assim, eu não sei se o Tite estaria disposto a retomar. Só que o Tite também não estava disposto a trabalhar em 2023 e assumir o Flamengo. Então, assim, só trazendo as possibilidades. E eu não descartaria essa possibilidade se for a mudança na virada de ano, né? Porque também é o que eu falei. Se decidir fazer uma mudança em outubro, não vai conseguir pegar ninguém para assumir em novembro. Aí vai fazer o quê em novembro? Não, pelo amor de Deus, que você negócio de colocar o Ramon de novo, hein? Não foi, pelo amor de Deus. Não, entendeu? Então, assim, um cenário meio complicado. De 82 para 86, Jorge, rapidinho, desculpa. A seleção viveu esse dilema. Vocês são muito jovens, né? Vocês não, naquele momento, naquele tempo, nenhum de vocês estava por aqui, eu já estava. O Tele Santana dirige a seleção de 82, que é uma seleção que joga muita bola. Aí o Brasil é eliminado pela Itália. E aí vem um, vem outro. Próximo da Copa, o que faz a CBF na oportunidade?
traz o Tele de volta, porque a coisa não estava andando. Vai saber. O Dunga, gente. O Dunga voltou porque o Tite não pode voltar. O Dunga também, bem lembrado. E o Dunga... Eu tenho uma história maravilhosa, rapidinho, Jorge, sobre isso. Depois o Dunga assume lá em 2010, é demitido e tal. Aí pós-Copa de 2014 ficou aquele suspense danado para saber quem ia ser o técnico da seleção. Aí a CBF marcou a coletiva no auditório lá para revelar o técnico. Foi uma das poucas vezes que nada vazou na imprensa, vocês vão lembrar disso. Não tinha nenhuma expectativa de quem seria o técnico. O auditório estava assim, ó. Tava assim. Aí quando vai começar, deu aquele 11 horas, aí começou a entrar o presidente, papapá. Quando entrou o Dunga, o auditório fez assim... Foi essa a reação. Então, só para exemplificar que, né, se o Dunga voltou, por que o Tite não pode voltar? Não se surpreendam. Não, imagina, eu acho que também que a parte mais difícil aí seria convencer o Tite. Agora, a minha opinião, depois do que aconteceu no Catar, ela não mudou. São 2 pontos aqui que a gente precisa deixar claro sobre o Tite. Primeiro, ele é o melhor treinador brasileiro em atividade, nascido no Brasil, continua sendo, independentemente dos problemas que enfrenta do Flamengo e tal, é o melhor treinador brasileiro que nós temos. Carille, não? Deixa eu falar. Deixa eu me controlar. Tá. E segunda coisa, o trabalho do Tite foi um bom trabalho na seleção brasileira. Não conseguiu o principal objetivo, que era a Copa do Mundo, tanto em 18 quanto em 22. 2 oportunidades. Mais um ciclos sólidos, o meio ciclo para 18 e o ciclo completo para 22. Nenhum perrengue de eliminatória. Teve título de Copa América no meio. Verdade que perdeu uma Copa América no meio. E aí, ressuscitou quem estava morto. Verdade. Tem isso também. Mas o saldo do trabalho... também ganhou a Copa América. Mas aqui perdeu, ressuscitou quem estava morto. O saldo do trabalho do Tite foi positivo, sim. O Tite pegou uma seleção terra arrasada do Dunga no início da eliminatória e rapidamente deu resposta, coisa que o Dorival não conseguiu. Pior. Agora... Também a gente tem que olhar para o trabalho do Dorival. São 10 jogos, né? A gente fala aqui que o Tite, quando pegou a seleção da eliminatória, deu resposta rápida. 10 jogos do Dorival. Ele só tem 2 da eliminatória, mas a gente já tem uma Copa América para avaliar. Com 45 dias trabalhando. 45 dias reunido com os caras, os amistosos. Assim, se perguntar, se o Vitor Lopes lança uma pergunta para nós hoje aqui, para os 4 aqui que estão participando. Destaque aí um ponto positivo do trabalho do Dorival nesses 10 jogos. Eu não vou saber responder. Me fala uma evolução que teve em qualquer setor. Consigo. Ponto positivo eu tem não consigo. Os 2 primeiros amistosos, o Brasil pegou 2 seleções e não perdeu. E Só. Isso é até um detalhe, Ricardinho, porque eu acho que também a gente precisa colocar nessa linha de raciocínio isso, de como, às vezes, a opinião pública ela vai ao extremo muito rápido, né? Porque depois que o Brasil consegue vencer a Inglaterra, empatar com a Espanha com boas atuações, todo mundo imaginava que o Brasil ia ser achincalhado nesses jogos, foi uma comoção, né? Muita gente falando, voltei a amar a seleção, voltei a acompanhar, o Brasil tá jogando muito, o Brasil não precisa de Neymar, muita gente falou isso, Brasil não precisa de Neymar, Brasil não sei o quê, pipipopopó. E agora a gente tá, assim, um curto espaço de tempo entre março e setembro, agora Dorival não serve mais, vai sair o Dorival, não sei o quê. Então eu acho que, assim, faz parte desse combo seleção, isso faz parte, né? É uma paixão nacional e faz parte, mas é uma linha muito tênue disso, né? Não é nem muito para cá, nem muito para cá, e o Dorival vai tentando se equilibrar nessa coisa. Mas aqui, ó, assim, eu fui até buscar a seleção brasileira que enfrentou a Inglaterra, a escalação da seleção brasileira. E que finalizou 14 vezes contra a Inglaterra dentro de Wembley, 5 delas no alvo. O Brasil fez um ótimo jogo em Wembley. Mas prestem atenção mas foi só na escalação. Presta atenção. Você vai reclamar do gol. Fala aí, faz só antes do Ricardinho, só para completar essa coisa da leitura do trabalho do Dorival. Foi só isso, tá? Porque contra a Espanha, o Brasil tem 15 bons minutos do segundo tempo, quando o Dorival faz as alterações, tem a entrada do Endrick. Só, porque a Espanha domina o jogo, a arbitragem dá uma forcinha pra eles também, mas a Espanha domina o jogo, mastiga o Brasil da posse de bola. O Brasil foi bem contra a Inglaterra, o Brasil não foi bem contra a Espanha. O Brasil nos amistosos, vamos esquecer o jogo com o México, porque ali foi time reserva. Contra os Estados Unidos, o Brasil não foi bem e empatou o jogo. A Copa América eu não preciso nem ficar enumerando sobre os 4 jogos aqui, listando os 4 jogos, porque foi terrível. O jogo contra o Paraguai. Beleza. Né? O saldo da Copa América foi um horror.
E os 2 jogos que o Brasil fez com o Dorival nas eliminatórias foram partidas sexta-feira foi tão ruim quanto ontem. Indigentes. Então, em 10 jogos do Dorival, eu não consigo apontar um aspecto positivo do trabalho. Em que o trabalho evoluiu? Qual foi o principal ponto? Qual foi o ponto forte da seleção? Não tem. A estrela do Endrick que brilhou. O Vinícius Júnior que conseguiu as lambretas, os lances individuais contra o Paraguai na Copa América. Só 10 jogos. Em 10 jogos ele não vai transformar a seleção em potência e candidata ao Hexa. Eu não tô aqui cobrando isso. Seria muito injusto e irresponsável cobrando isso. Agora, em 10 jogos, a seleção apresentar o que apresentou nessa data FIFA, não dá. Desculpa. Desculpa. Bento no gol. Ó como começamos bem, cara. Bento no gol. Aí, Danilo na direita. Fabrício, Bruno, Beraldo e Wendel. Desses aqui, só tem um que jogou ontem. Perfeito? Que é o Danilo improvisado. Aí o meio campo, Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá. Então são 3. Beleza? 3. Beleza. Então, aí só não tem o André. Isso. Aí tínhamos Rafinha, que tá suspenso. Ontem não estaria. Não, suspenso. estaria Poderia ter vindo para jogar? Poderia. Rodrigo de falso 9, que é um outro erro. E Vini Júnior. Então tem 1, 2... Esse é o jogo da 3, Inglaterra. 4. A base é a mesma. Mas, gente, 4! Esse ponto sobre o Rafinha é interessante. Mas aí é porque... Esse ponto sobre o Rafinha, só rapidinho, Monique. Lesão, o Marquinhos foi cortado, o Alisson e Ederson. O Alisson estava machucado, Esse ponto jogou do Rafinha, o vento e pegou muito. Esse ponto do Rafinha é interessante, porque se ele leva o Endrick para jogar apenas um dos 2 jogos, ele poderia ter feito o mesmo com o Rafinha. É claro. E outra coisa. Sim. Outra coisa. Mas é que aí tem um ponto. Aí ele usou isso aí de desculpa. Ele usou isso aí de desculpa porque ele não queria enfrentar a pressão popular de ter que escolher entre Luiz Henrique e Estevão. Tinha o Estevão ainda. Luiz Henrique e Estevão, porque ele ia ter que fazer essa escolha. Tanto que essa manobra que ele faz de chamar o Rodrigo como meia foi por conta disso também. E não colocou o Rodrigo como meia, colocou ontem, no segundo tempo. Me fala quem que é o ponta esquerda reserva do Vinícius Júnior. Não tô falando que pode jogar. Não, pode jogar. Pode jogar. Mas ele não... Quanto tempo faz que ele não joga de ponta esquerda? Outra coisa, o Rodrigo tem que jogar de 10, como ele jogou o segundo tempo ontem. O Rodrigo prefere jogar na esquerda. Sim. Mas faz muito tempo que ele não faz isso, né? O Rodrigo não faz porque tem o Vinícius, mas o Rodrigo, se você perguntar pra ele, ele prefere e ele acha que ele rende melhor na esquerda. Mas hoje, Monique, hoje... não tem, eu concordo com a Gil. E eu perguntei isso, depois que saiu a lista, eu perguntei pra algumas pessoas e a resposta foi, eu perguntei, é o Rodrigo reserva do Vini, se o Vini se machucar? Ah, o Savinho também pode fazer a esquerda. Não veio. Foi isso que eu tive de resposta. Só que o Savinho acabou sendo cortado e é isso. Não tem esse reserva. Mas presta atenção. Hoje, se tiver que escalar a seleção brasileira hoje, você só tem uma vaga do lado esquerdo. Acho que a gente vai falar sobre isso. O Rodrigo também é reserva em todas as posições. Hein? Tô atropelando. Se você tiver uma vaga, você tá com os 10 preenchidos, só tem uma vaga do lado esquerdo. Na seleção, hein? Você tem que colocar o Rodrigo ou o Vini. Na minha seleção, joga o Rodrigo. E o Vini fica no banco. Na minha seleção, na esquerda hoje, joga o Rodrigo e o Vini fica no banco. Porque o Vini na seleção brasileira não joga nada. A pressão ia ser maior em relação a isso se o Rafinha ou o Savinho estivessem disponíveis, porque o Rafinha e o Savinho começaram a temporada muito bem, tanto na Espanha quanto na Inglaterra, e aí ele poderia fazer isso, ele poderia usar ali um centroavante, usar o Rodrigo na esquerda e o Rafinha, por exemplo, na direita. Não, o Rafinha, inclusive, ele não tem jogado na direita no Barcelona há um tempo por conta do Yamal. Ou ele joga por dentro e agora com a chegada do Olmo ele voltou para a esquerda. Então já é um cara que, teoricamente, Vini pode Júnior atuar... é craque de bola, mas na seleção ele não consegue jogar.